Olá, alunos do oitavo ano. Aqui é a professora Sejana e a gente vai estar falando sobre o princípio multiplicativo de contagem. Esse conteúdo é um conteúdo que a gente já trabalhou em sala de aula e agora a gente vai resolver algumas questões para que vocês possam relembrar. Quando a gente utiliza o princípio multiplicativo de contagem, a gente consegue determinar quantas são as possibilidades ou combinação de uma determinada situação. Vamos à nossa primeira situação exemplo. Daniel tem em mãos 3 fichas de cartolinas vermelhas com os números 1, 2 e 3 e 4 fichas de cartolina verde com o número 1, 2, 3 e 4. Ele pretende encontrar quantas e quais são todos os agrupamentos de 2 fichas, onde a primeira é vermelha e a segunda é verde. Então, eu coloquei o agrupamento com 2 fichas, onde a primeira tem que ser da cor vermelha e a segunda da cor verde. Pelo meu princípio multiplicativo de contagem, você sabe que basta apenas multiplicar as possibilidades de cada um, que eu vou encontrar o total de possibilidades. Aqui eu tenho quantas cartas vermelhas? Eu tenho 3. Vezes a quantidade de cartas verdes, que são quantas? 4. 3 vezes 4, 12. Então, eu tenho um total de 12 agrupamentos de 2 fichas. Aí, ele pediu para a gente demonstrar isso numa tabela. Nós fizemos em sala a demonstração com dado. Então, agora a gente vai fazer essa demonstração com essas fichas. Aqui eu coloquei nessa tabela minhas fichas de cor vermelhas. E aqui nessa linha, né? Essa coluna 1, 2, 3 e nessa linha 1, 2, 3, 4. Aqui são as verdes, né? As minhas cartas de cor verdes. Então, a gente já sabe que a minha primeira ficha tem que ser de cor vermelha, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Se eu vou usar a ficha de número 1 vermelha, então aqui vai ser a número 1 verde. Aqui, vou continuar nessa linha. Eu vou usar a carta de cor vermelha, eu vou usar a minha opção 2 de carta verde. Aqui, a minha primeira carta é vermelha, é de número 1, eu vou usar a número 3, que é carta verde. E aqui, a minha primeira carta vermelha com a minha carta de número 4 verde. Agora, vamos listar nessa próxima linha a carta vermelha de número 2. Se eu inicio com a carta vermelha de número 2, ela vai agrupar com a carta número 1 verde, a minha carta vermelha de número 2 com a carta número 2 verde, a minha carta vermelha de número 2 com a 3 verde e a minha primeira carta de número 2 vermelha com a carta número 4 verde. Quando eu iniciar o meu agrupamento com a primeira carta de número 3 vermelha, ela vai fazer agrupamento com a 1 verde, 3 vermelha com a 2 verde, a primeira 3 carta vermelha será com a número 3 de carta verde, e a minha primeira carta vermelha será com a número 4 verde. Se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, você verifica as 12 possibilidades total, que é que estava pedindo de agrupamento de 2 fichas, tá? Agora, a gente vai fazer o primeiro exercício, né, que está nessa lista. De quantas maneiras podemos escolher um gerente, um tesoureiro e um secretário para uma empresa, sendo que há 10 candidatos a gerente? Olha lá, já está me falando quantos candidatos eu tenho. 10 candidatos a gerente, 20 candidatos a tesoureiro e 30 candidatos a secretário. Já sabe que pelo princípio multiplicativo, basta somente eu multiplicar e eu terei o total de possibilidades, né? Então, 10 vezes 20 vezes 30 deu um total
de 6.000 possibilidades. Olha a questão número 2. De quantas maneiras podemos escolher um capitão, um imediato e um timoneiro de bordo de uma tripulação composta por 15 homens? Então vamos lá, gente. Eu tenho 15 homens. Desses 15 homens eu vou escolher um capitão. Então eu tenho 15 homens para ser um capitão. Aí eu já tirei desses 15 homens, eu tirei um homem. Então eu fiquei só com 14 homens para que eu possa escolher o meu imediato. Escolhi meu imediato, sobrou quanto? Já tirei um para capitão, já tirei outro para imediato, eu tirei dois homens. Sobraram quantos homens para eu escolher para ser meu timoneiro? 13. Então, você agora só multiplica e você vai encontrar o seu total de possibilidades. 15 vezes 14 vezes 13, você vai encontrar um total de 2.730 possibilidades. Agora, olha a questão de número 3. Fernando planeja ir à praia e deseja utilizar uma camiseta e uma bermuda. Sabe-se que ele possui 2 camisetas e 3 bermudas. De quantas maneiras distintas, de quantas maneiras diferentes Fernando poderá se vestir? Então vamos lá. Pelo princípio multiplicativo, você sabe que você basta multiplicar a quantidade de camiseta vezes a quantidade de bermuda. Você vai ter 2 vezes 3, 6. Ele tem 6 maneiras distintas de se vestir. Aí esse exercício pede para você utilizar de desenho. Então vamos lá. Você desenhou uma camiseta e você verifica que essa camiseta ele vai poder vestir com essa bermuda, ou com essa bermuda, ou com essa bermuda. Se ele escolheu essa camiseta, ele vai poder vestir com essa bermuda, essa ou essa. Vamos contar quantas possibilidades deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai demonstrar em forma de desenho a quantidade de maneiras diferentes que Fernando tem para se vestir. A questão de número 4, parecidíssima com aquela situação exemplo, é agora com 6 cartas verdes e 3 cartas vermelhas. Quantos agrupamentos de 2 cartas são possíveis combinar? Represente na tabela. Já sabe, gente, pelo princípio multiplicativo de contagem, a gente vai simplesmente multiplicar as possibilidades e vai encontrar a possibilidade geral. Olha lá, 6 vezes 3. Então, você vai ter 18 agrupamentos possíveis. E aí, o exercício pede para você representar na tabela. Então, eu coloquei aqui minhas cartas vermelhas, 1, 2, 3, e coloquei aqui as minhas cartas verdes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Antes era só até 4, lembra? Então, você vai preencher a tabela. Quando a sua primeira carta, você for usar a número 1 vermelha, você pode usar essa número 1 vermelha com essa número 1 verde, com essa, com essa, com essa, com essa e com essa. Se você decide utilizar a carta de número 2 vermelha, você tem as mesmas combinações com as cartas verdes. E a mesma coisa vai acontecer com essa terceira carta. Vou usar a primeira carta vermelha de número 3 e vou fazer essa combinação com todas as minhas outras cartas verdes. Se você contar, você vai ver que você encontra os 18 agrupamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Você, além de mostrar que você tem 18 possibilidades, você, na tabela, demonstra quais são essas possibilidades. Para finalizar, nós temos mais duas questões aqui, tá? Que é uma questão
que a gente vai utilizar o diagrama de árvore ou árvore de possibilidades, tá? E aí, vamos à análise da questão. Uma lanchonete oferece no cardápio 4 tipos de sanduíche. Quais são esses 4 tipos? Bacon, um sanduíche tudo, um sanduíche simples e um sanduíche especial. Ela também oferece 3 tipos de salada, ó. 4 tipos de sanduíche, 3 tipos de salada. Quais são essas saladas? Alface, tomate ou rúcula. E também 2 variedades de bebida. Quais são elas? Uva e de cola. Uma pessoa deseja uma salada. Então, vamos lá. Vamos primeiro pelo princípio multiplicativo de contagem. Uma pessoa deseja uma salada. Quantas possibilidades de salada eu tenho, gente? Não é 3? Então, 3. Um sanduíche. Quantas possibilidades de sanduíche eu tenho? 1, 2, 3, 4. E uma bebida. Quantas possibilidades de bebida eu tenho? Uva e cola. 2. Então, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Então, você percebe que você tem 24 possibilidades. Então, vamos mostrar isso na árvore de possibilidades. Você tem o cardápio. Nesse cardápio, você pode escolher 4 sanduíches, olha lá. 1, 2, 3, 4. Quando você escolhe o sanduíche de bacon, você tem 3 opções de salada. Você pode escolher alface, tomate ou rúcula. Vamos supor que você escolheu o sanduíche de bacon, uma salada de alface e quantas bebidas você tem para poder utilizar? 2, uva e cola. Ah, mas você escolheu de tomate. Mesmo assim, você tem uva e cola. Ah, eu escolhi a salada de rúcula. Sanduíche de bacon, salada de rúcula. Você tem uva e cola. Você vai fazer essa árvore de possibilidades. E aí você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Você mostrou pelo princípio multiplicativo de contagem que você tem 24 possibilidades e você demonstrou, representou essas possibilidades com a árvore de possibilidades, ok? Agora, para finalizar, vamos para o exercício número 6, né? Que também a gente fez vários exemplos em sala de aula. Quantos números de 3 algarismos diferentes, distintos, diferentes, podemos formar empregando esses caracteres? Esses números. Que número, professora? 1, 3, 5, 6, 8 e 9. Quantos números eu tenho aqui, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 números para poder usar. Ele quer quantos números de 3 algarismos? 1, 2, 3. O número de 3 algarismos, gente, o que ele tem? Ele tem unidade, dezena e centena. Quantos números aqui eu tenho para me utilizar na minha centena? 6, não é? Eu posso escolher qualquer número desses. Então, eu tenho 6 possibilidades. Não falou que é distinto? Diferentes. Então, se eu já escolhi um número aqui para centena, ele pode vir aqui para dezena? Não. Então, um desses números aqui foi descartado. Eu tinha 6, agora eu tenho só 5 possibilidades. Então, eu tenho só 5 para utilizar na minha casa das dezenas. E agora eu já utilizei um número aqui, um número na dezena, um número na centena, um número na dezena, e o que me restou? Restou 4 números dentre esses que eu posso utilizar na minha casa das unidades. Agora é só utilizar o princípio multiplicativo de contagem e vamos fazer a multiplicação. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120.
120 possibilidades de escrever três algarismos diferentes, né? Então é isso. Espero que vocês façam esses exercícios no caderno e a gente vai falar mais sobre princípio multiplicativo na próxima aula. Um abraço!